Olá, tudo bem? Meu nome é Gomide. Nesse vídeo de hoje, nós vamos resolver a atividade do encontro 4 do módulo 3 da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso de Engenharia de Computação. Bom, vamos então ao enunciado. Desenvolva esse projeto orientado a objetos em Java. Considere a modelagem apresentada na figura 1. A modelagem apresentada busca realizar o gerenciamento de combustível de dois tipos de veículos terrestres, carro e caminhão. Então, eu preciso pegar esse modelo, deixa eu até tirar um pouco de zoom, eu preciso transformar esse modelo em um código Java. Então, devo seguir todas as indicações aí do modelo. Bom, dito isso, vamos ver cada especificação de cada classe / interface. A seguir, temos a descrição de todos os recursos. Crie duas exceções, limit exception e combustível exception, que herda de exception. Bom, acho que eu vou resolver na medida que nós avançamos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar dois exceptions aqui, que herdam da classe exception. Então, temos aqui o limit exception, que foi criada a classe, ela herda de um exception, e no seu construtor eu passo uma mensagem como parâmetro. O combustível exception também foi feita a mesma coisa. Então, esse tópico já estamos ok. O próximo crie uma interface chamada veículo interface. Ela possui duas assinaturas. Ela tem abastecer, que recebe um string o double e não retorna valor, e o dirigir, que recebe um double e não retorna valor. Então, vamos criar aqui uma interface. Aqui foi criada a interface. Lembrando que a interface você tem só assinatura, diferente, por exemplo, de uma classe abstrata, mas isso não é o caso agora. Então, temos a assinatura dos métodos que foram solicitados. Crie uma classe veículo. Essa classe implementa veículo interface e ela possui os seguintes recursos. Ela vai ter 4 atributos: combustível, que deve armazenar a quantidade de combustível atual do veículo, ela recebe um double. Limite combustível, que também recebe um double, deve armazenar o limite de combustível que o tanque de um veículo pode guardar. Gasto km, que recebe do tipo double, que armazena um valor indicando a quantidade de combustível gasto por quilômetro. E temos o tipo, que é um string, que deve armazenar o tipo de combustível utilizado para o abastecimento do veículo. Os tipos podem ser álcool, gasolina, diesel ou flex. O flex permite a entrada de álcool ou gasolina. Certo. Então aqui nós temos que implementar essas opções aqui. Bom, aqui ele pede para criar os seguintes métodos também. Ele pede para criar o veículo, que recebe um string e 3 doubles. Cada parâmetro corresponde ao tipo, quantidade inicial de combustível, limite do tanque e gasto de combustível. Temos aqui o dirigir, que recebe um double. Esse método recebe a distância em quilômetro que um veículo movimentou. A quantidade de combustível deve ser atualizada calculando a diferença desse combustível com o combustível gasto obtido com base na distância lançada. Então, eu vou pegar aqui a distância, vou multiplicar pela minha variável gasto km para saber quanto de combustível que eu gasto por quilômetro. E aí eu pego esse valor e subtraio do combustível atual. Ok. Se o combustível gasto for maior que a quantidade atual, deverá ser lançada a exceção combustível exception. Então, se eu tenho 10 litros no tanque e aqui ele gastou 20 litros, eu tenho que causar uma exceção. Temos aqui o abastecer, apenas declarar o método, deixe-o vazio.
tudo bem? ToPrint retorna uma string no seguinte formato. Aqui ele tem que colocar o combustível, barra o limite, traço o tipo, e entre parênteses o gasto km e L barra km. Então tem que colocar nesse formato aqui. Criar métodos de acesso de todos os atributos presentes na classe. Então método setGet. Então vamos lá no veículo. O veículo, como foi especificado, ele vai implementar então o veículo interface. Ele possui 4 atributos, que é o combustível, limite de combustível, gasto km e tipo. Ele recebe o seu construtor e ele tem as operações aqui, os eventos, os métodos. Ele tem aqui dirigir, recebe a distância. Aqui foi criado um tratamento de exceção. O gasto vai receber a distância vezes o gasto km. Caso o meu gasto seja maior que o combustível atual, ou seja, é aquela situação, eu gastei 20 litros, mas eu só tenho 10. Então, se isso acontecer, ele vai tratar uma exceção. E ele coloca a seguinte mensagem: gasto maior que a quantidade atual. Então, automaticamente ele cai aqui no catch. Caso contrário, o meu combustível ele subtrai do gasto. Ou seja, caso esteja tudo ok aqui, ele subtrai. O abastecer foi solicitado que ficasse em branco por enquanto, ok? O ToPrint ele pediu para colocar naquele formato, beleza? Combustível barra limite, traço tipo e entre parênteses o gasto km e L barra km. Perfeito. Aqui ele pediu o método setGet. Ok, tudo bem também. Então, acho que o veículo está tudo certinho. Vamos agora para o carro. O carro ele fala o seguinte: cria a classe carro. Essa classe herda veículo e ela possui os seguintes recursos: um construtor, que também recebe todos os atributos que foram listados em veículos, ok? O dirigir possui a mesma descrição do método criado em veículo, só que para um carro a quantidade gasta é acrescida em 0,9 do seu total gasto. Isso se deve ao consumo de ar-condicionado. Então eu tenho que pegar o que eu gastei e adicionar mais 0,9 do que foi gasto. Temos o abastecer, recebe como entrada o tipo de combustível e sua quantidade a ser adicionada. Se o tipo não for equivalente ao suportado pelo carro, deverá ser disparado um combustível exception. Se a quantidade exceder o limite do tanque, também deverá ser disparado um limite exception. Então, se eu tenho flex, o carro flex, e abasteço diesel, eu causo um exception, porque o flex ele pode ser gasolina ou álcool. Se eu tenho álcool e coloco gasolina, causa também um combustível exception. Se meu tanque suporta 30 litros e eu abasteço, por exemplo, 90, vai causar um exception. Lembrando que essa quantidade aqui de abastecimento, em relação ao tanque, ele é acrescida com o que eu já tenho. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar o que eu já tenho, mais o que eu estou abastecendo. Então se eu tenho 15 litros, supondo que o tanque tenha aqui 30 litros. Se eu abasteço 15 litros e eu tenho 20 litros, eu teria o quê? Teria 35 litros. Então eu excedo o limite. Então eu deveria também causar um limite exception, certo? Então vamos à construção da classe carro. Bem, na classe carro, então ela herda o veículo e o seu construtor também recebe a mesma quantidade de parâmetros de veículo. Na sequência eu passo o construtor da superclasse, no caso a superclasse é veículo, com todos os parâmetros do veículo. O método dirigir ele possui a mesma construção do veículo. A diferença é que agora o meu gasto ele vai receber o gasto mais 0,9 do total do gasto. A construção é a mesma. E temos agora uma novidade, que é o abastecer. O abastecer recebe o tipo e a quantidade. No caso do carro, ele pode ser flex, ele pode ser álcool ou gasolina. Então aqui
Primeira coisa que eu faço é comparar se o tipo é o flex. Se for o flex, eu vou comparar se o tipo não é álcool ou gasolina. Ou seja, se ele colocou diesel, ele tem que disparar uma exceção. Se ele colocou álcool ou gasolina, tá tudo ok. Caso contrário, caso o carro não seja flex, eu comparo se o tipo do tanque, o tipo de combustível, é igual ao tipo que está sendo inserido. Então, se o carro é álcool e o tipo é gasolina, ele vai provocar um exception. Ou seja, se não for o tipo, reparem que aqui eu tenho a negação. Então, se não for o tipo, eu puxo a exceção. Aqui também eu vou comparar mais outra questão, né? Se o meu combustível mais a quantidade que eu estou inserindo for maior que o meu limite, eu disparo outra exceção alertando que houve o excesso do limite. Na sequência, eu coloco aqui o set combustível, recebendo get combustível mais quantidade. Então, eu estou agora adicionando a quantidade. E aqui eu faço catch para cada uma das exceções, combustível exception e limite exception. Voltemos agora ao exercício. Ao enunciado, perdão. Cria a classe caminhão. Essa classe herda veículo, ela possui os seguintes recursos. Caminhão, repare que agora eu recebo só 3 parâmetros no construtor. Por quê? Vamos lá. Construtor de caminhão recebe como parâmetro a quantidade inicial, o limite do tanque e o gasto do combustível por km. O tipo de combustível de caminhão sempre é diesel. Então aqui eu não tenho opção, ele sempre vai ser diesel. Dirigir. Possui a mesma descrição do método criado em veículo, só que para um caminhão a quantidade gasta é acrescida em 1,6 do seu total gasto. Ok, então agora em vez de 0,9, 1,6. E abastecer. Recebe como entrada o tipo de combustível e sua quantidade a ser adicionada. Se o tipo não for equivalente ao suportado pelo caminhão, deverá ser disparado um combustível exception. Se a quantidade exceder o limite do tanque, deverá ser disparado um limite exception. Basicamente igual ao veículo, só que agora eu não tenho flex. Crie a classe main para testar o modelo construído. Realize o teste explorando o máximo possível as classes carro e caminhão, verificando seus métodos e provocando as exceções. Então vamos fazer a caminhão primeiro e a gente testa. O caminhão, a única diferença aqui é que eu já estou passando aqui de cara o tipo de combustível diesel. O dirigir, ele manteve o mesmo padrão, só que aqui eu multiplico por 1,6. E o abastecer, eu não tenho a construção do flex, eu só comparo se o tipo do combustível é o mesmo que está sendo inserido. Ou seja, só aceita o diesel. A questão, os cálculos mantiveram, o limite também manteve. E é isso. Então vamos começar testando o carro. Eu vou testar o carro, mas o caminhão ele é a mesma coisa. Então vou fazer o teste apenas do carro aqui. Então vamos lá. Carro. Vai ser um novo carro. Eu tenho que passar o tipo. Eu vou começar passando aqui o flex. Passo o tipo flex. Eu vou passar a quantidade inicial. Ele tem 10 litros. Tem que passar o tanque. Deixa eu só confirmar aqui. Eu tenho que passar o limite do combustível e o gasto. Tá bom, então limite do tanque. Vou colocar aqui 30 litros. E vou passar o combustível gasto. Vamos supor que ele gasta 0,2 por quilômetro. Vou importar a classe carro, beleza. Coloco aqui uma marcação só para definir o carro e o caminhão. Depois vocês podem fazer do caminhão. Certo? E agora vamos começar então. Vamos começar imprimindo na tela os parâmetros iniciais do carro. Deixa eu trazer aqui o console. Deixa eu dar uma limpada para a gente poder resetar tudo. Perfeito. Então, vamos imprimir aqui o carro.toPrint. De cara, vamos já testar o que vai acontecer. Então eu tenho 10 litros no tanque, uma capacidade de 30,
tipo flex e cabe no máximo 0,2. Olha, perdão, ele gasta 0,2 litros por quilômetro. Então eu vou andar uma distância, eu vou seguir uma distância. Essa chamada aqui eu sempre vou mantê-la. Então, carro.dirigir, eu vou dirigir 15 km, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Vou rodar aqui. Ó, ele dirigiu, tirou, agora eu tenho só 4 litros e tá tudo ok. Então agora eu vou dirigir mais 15. Então, em tese, eu tenho que provocar uma exceção, certo? Visto que eu vou exceder a quantidade que eu tenho disponível. Ah, legal. Gastou maior que a quantidade, gasto maior que a quantidade atual. Beleza. Lançou um combustível exception. Ok. Vamos agora então abastecê-lo. Então, carro.abastecer. Eu vou colocar o tipo álcool. Álcool. E a quantidade. Eu vou colocar 15 litros. Vou colocar 15 litros de álcool e vou imprimir. Rodando aqui. Ó, ele foi para 19 e tudo tranquilo. Agora eu vou colocar um combustível que não cabe aqui. No caso, eu teria que colocar o diesel. Já disse que ele é flex. Vou colocar só 1 litro. 1 litro de diesel. E vou imprimir. Rodando aqui, ó, lançou o exception e não contabilizou a operação. Manteve. Beleza. Então, testamos o combustível, vamos testar o limite. Eu vou colocar aqui álcool, pegar essas duas linhas, eu tenho álcool, tenho 19, então como ele cabe 30, vou colocar mais 15, pronto. Em tese eu tenho que lançar também o exception, lançou, excedeu o limite, e aí não houve abastecimento. Beleza, então nós testamos o combustível quando eu ultrapasso a distância, testamos o abastecimento, o combustível e o excedente. Vamos mudar agora para gasolina, só para ver o que vai acontecer. Olha só, gasolina. Olha só, aqui ele teve a questão da distância, beleza? Aí na primeira abastecida eu coloquei álcool, ó, incompatível, não aceitou. Na segunda, coloquei diesel, não aceitou. Terceira, álcool, não aceitou. Então vamos mudar aqui para gasolina. Gasolina. Ó, aqui ele aceita, tá vendo? Porque agora o tipo aqui de abastecimento é gasolina. O teste do caminhão é a mesma coisa, tá? Vão imprimindo, vão chamando os métodos e imprimindo. E tentando provocar essas exceções aqui. Tudo bem? Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Agradeço a atenção. Compartilhe esse vídeo. E se você gostou, deixar o seu like. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.